Na maioria dos projetos, existem arquivos no qual nós não queremos versionar, né? Arquivos que nós não queremos que faça parte do nosso repositório. Em projetos Delphi, por exemplo, os arquivos .dcu e arquivos .exe são arquivos que nós não desejamos que vá para o nosso repositório, né? São arquivos binários, são arquivos que são gerados o tempo todo. Então, esses arquivos realmente não são necessários serem versionados. Então, no Git existe um recurso, né, de git ignore, que é um arquivo de configuração, onde nós lá podemos colocar o nome dos arquivos que queremos que sejam ignorados do nosso repositório. Ou então pode ser adicionado também patterns, né? Exemplo, asterisco, extensão. E resumindo, seguindo o padrão de patterns. Então, esse recurso ele é muito utilizado, né, para que não fique, por exemplo, sujando, né, o output do nosso git status, uma vez que esses arquivos realmente eles não vão ser versionados. Então vamos lá, eu vou criar um novo arquivo aqui chamado de proj, né, .exe, ok? Simulando aí um arquivo executável. Então, se nós formos aqui dar um git status, esse arquivo vai estar aqui como untracked, ok? Vamos criar mais um aqui, um arquivo chamado, sei lá, utils.dcu, né? Simulando aqui o arquivo compilado da nossa Unity utils. Se eu chamar aqui o git status, vamos ter agora dois arquivos novos, né? Ele fica informando direto que tem arquivo untracked aqui que não foi adicionado ainda. Mas esses arquivos, eles vão ser ignorados, nós não queremos versionar esses arquivos. Então nós criamos aqui um novo arquivo no Git. Vamos lá. Chamado de git ignore. Onde aqui eu já vou adicionar a minha extensão .exe. Vou pedir para salvar e chamar ele exatamente dessa forma. .git ignore. Ok? E vou salvar. Se nós dispararmos agora o git status, podemos perceber que o proj.exe não está mais sendo mostrado aqui no output dos untracked. Na verdade, agora está o git ignore, porque é um arquivo novo também que adicionamos. Mas o .exe ele já foi ignorado aqui, né, do nosso output. Se eu colocar aqui agora o nosso asterisco, né, .dcu e salvar, podemos observar agora que ele também, né, está fora, né, ele não vai ficar mais nos incomodando, informando que esses tipos de arquivo precisam ser versionados, né, que eles estão untracked. Então, essa é essa utilidade do git ignore, onde nós podemos também colocar aqui, né, diretórios, subdiretórios e por aí vai, ok? Por que eu vim direto aqui, né, pelo Notepad++ para poder criar esse .git ignore? Porque diretamente aqui pelo Explorer do Windows, né, ele não permite nós criarmos um arquivo sem nome, pelo menos até onde eu vi aqui. Então, por exemplo, um .blah, né, ele não deixa, né, ele exige que tenha um nome de arquivo, né? Ok? Então foi por isso que eu fui direto pelo Notepad++, que eu já salvei ele como sendo um .git ignore. Ok? Para finalizar a aula aqui, eu vou deixar mais uma dica para vocês. Que é, se você for na internet colocar git ignore, o próprio GitHub lá, quando você vai criar um novo repositório, eu creio que o Bitbucket também, salvo engano, quando você vai criar um repositório, você pode dizer qual é o tipo de projeto que você vai versionar lá. Né? Se é um projeto Java, um projeto Def, Node.js, Python, por aí vai. E quando você pede para ele criar um repositório lá remoto, ele já cria esse repositório já colocando git ignore. Então já vem lá com todas as extensões, né, do projeto que podem ser ignoradas. Claro que você pode ir lá e modificar e adicionar ainda mais extensões. Ok? Então, eu coloquei rapidamente aqui git ignore na internet e o top search aqui do Google veio esse site, né, o gitignore.io. Desculpa, deixa eu voltar aqui, já copiei a URL direto. Deixa eu voltar aqui, voltando aqui, git ignore.
Então ele pede aqui para você fazer, né, aqui pesquisar qual é o tipo de linguagem ou o tipo de projeto que você vai criar. Então eu digitei simplesmente Delphi, ó, ele já trouxe aqui, né, uma sugestão e eu posso pedir para criar. E aqui ele já trouxe, ó, todos os arquivos ignorados de projeto Delphi que ele conhece, né, incluindo já arquivos mais novos aí, né, de Delphi XE e por aí vai. Ok? Os diretórios histories. Resumindo, então essa fica a dica. Então você poderia simplesmente pegar aqui, estar copiando tudo isso, né? E estar adicionando aqui, né? E salvando. Então aqui você já ficaria despreocupado de quais arquivos, né? Você iria ignorar. E aí, sei lá, podemos... Vai que parece, né? Seu banco de dados é um banco de dados do Firebird. Então você poderia pedir também para ele ignorar, né, extensões FDB e extensões .gdb, né, já que esses arquivos, a boa prática é eles estarem sendo gerados através de scripts e não estar versionando a estrutura binária do banco de dados. Ok? Então se eu voltar aqui e der um git status, ele vai estar lá, não vai aparecer nosso DCU e nem nosso XE. Vou dar um git add no arquivo .gitignore para ele fazer parte agora do nosso repositório. Git commit, criando git ignore. Ok? Git status. E é isso, galera. Essa foi a aula de git ignore.